As 10 pragas do Egito são um testemunho único do poder de Deus, revelando sua soberania sobre reis, deuses e até a própria criação. Antes dessas manifestações divinas, no entanto, é essencial entender o clamor que moveu o coração do Senhor para agir em favor de seu povo. O Egito, com sua riqueza e grandeza, tornou-se o palco de um confronto espiritual sem precedentes. O Deus de Israel contra os deuses de uma das civilizações mais poderosas da história. A história começa com a opressão. O povo de Israel, outrora acolhido no Egito durante os dias de José, multiplicou-se em número, despertando temor no coração do faraó. Esse governante, descrito em Êxodo capítulo 1, declarou que os israelitas eram perigosos devido à sua força crescente. Temendo que eles se alinhassem com o inimigo em tempos de guerra, o faraó impôs trabalhos forçados e cruéis. Os hebreus foram colocados sob um jugo pesado, construindo cidades como Pitom e Ramessés. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam e se fortaleciam. Diante disso, o faraó decretou uma das ordens mais cruéis registradas na Bíblia: que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem lançados no Nilo. Êxodo capítulo 2 descreve o clamor crescente do povo de Deus, enquanto suas crianças eram sacrificadas e sua dignidade roubada. Apesar do aparente silêncio divino, Deus estava ouvindo. Como está escrito, e Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Foi nesse cenário de desespero que Moisés nasceu. Sua mãe, Joquebede, desafiando a ordem do faraó, o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais protegê-lo, ela colocou o bebê em um cesto selado com betume e o deixou nas águas do Nilo, o mesmo rio que deveria ser sua sentença de morte. No entanto, Deus, em sua providência, transformou o rio em um canal de salvação. A filha do faraó encontrou Moisés e, movida por compaixão, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Moisés cresceu no palácio do faraó, cercado de privilégios, mas nunca esqueceu seu povo. 40 anos depois, Moisés, agora adulto, enfrentou uma crise moral. Ele matou um egípcio ao defendê-lo contra um hebreu e, ao ser descoberto, fugiu para Midian. Lá passou outros 40 anos como pastor de ovelhas, vivendo em anonimato e sendo moldado por Deus para uma missão maior. O tempo no deserto não foi um período de esquecimento, mas de preparação. Deus estava forjando nele a liderança e a fé necessárias para a tarefa monumental de libertar Israel. O chamado de Moisés veio de forma sobrenatural e memorável. Em Êxodo capítulo 3, enquanto pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia. Aproximando-se, ouviu a voz de Deus que disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tremendo, Moisés escondeu o rosto, ciente de que estava na presença do Senhor. Deus revelou seu plano. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas dores e desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Deus escolheu Moisés para liderar a libertação de Israel, uma tarefa que Moisés inicialmente hesitou em aceitar. Ele alegou falta de eloquência e temia que tanto os israelitas quanto o faraó não acreditassem nele. Deus, em sua paciência, deu a Moisés sinais poderosos para provar sua autoridade, como a transformação da vara em serpente e a cura de sua mão leprosa. Mesmo assim, Moisés relutava. Deus então enviou Arão, seu irmão, como porta-voz. Êxodo capítulo 4 registra a palavra de encorajamento de Deus. Vai agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.
Com essa garantia, Moisés voltou ao Egito para confrontar o faraó. O confronto que se seguiria não era apenas entre dois homens ou duas nações, mas entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Êxodo capítulo 12 deixa claro: contra todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. As 10 pragas não foram meros desastres naturais. Elas foram demonstrações diretas da soberania de Deus sobre cada aspecto da vida egípcia, desde as águas do Nilo até a luz do sol. Moisés e Arão foram ao faraó com uma mensagem clara e poderosa. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo. Esta declaração desafiava diretamente a autoridade do faraó, que era considerado uma divindade viva. A resposta inicial do faraó foi de escárnio e desafio. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Assim o palco estava montado para que Deus demonstrasse seu poder de forma inegável. O clamor de Israel, que parecia ignorado por tanto tempo, estava prestes a ser respondido com a força de 10 pragas que abalaram o Egito. Cada praga atingiria uma área estratégica da vida e da crença egípcia, revelando que não há Deus como o Senhor. O que começava como um embate entre Moisés e o faraó, logo se tornaria um testemunho para todo o mundo da soberania e glória do Deus de Israel. O primeiro confronto e os sinais divinos. O confronto entre Moisés e o faraó marcou o início de uma série de eventos que mudariam não apenas o curso da história de Israel, mas a percepção mundial sobre o poder de Deus. Este encontro não foi meramente político, mas um embate espiritual entre a autoridade divina e a teimosia humana. Para compreender o impacto desse primeiro confronto, é necessário explorar tanto o contexto cultural do Egito quanto o simbolismo presente em cada ato divino. O faraó, considerado um deus vivo pelo povo egípcio, governava com absoluta autoridade. Ele não reconhecia o Deus de Israel e via os hebreus como uma ameaça à estabilidade de seu império. Êxodo capítulo 5 registra o momento em que Moisés e Arão se aproximaram pela primeira vez do faraó e declararam: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. A resposta do faraó foi um misto de arrogância e ignorância. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Esta resposta encapsula a visão do faraó sobre o Deus de Israel como irrelevante diante de seu próprio poder e dos deuses egípcios. Ao invés de obedecer, o faraó intensificou o sofrimento do povo hebreu. Ele ordenou que os israelitas continuassem fabricando tijolos, mas sem fornecer a palha necessária, forçando-os a buscá-la sozinhos. Esse aumento na opressão parecia um revés para Moisés e Arão, e até mesmo o povo começou a questionar se Deus realmente os libertaria. Mas esse endurecimento era parte do plano divino. Deus permitiu que o faraó resistisse para que sua glória fosse revelada de forma mais grandiosa. Em Êxodo capítulo 7, Deus instruiu Moisés e Arão a se apresentarem novamente ao faraó, desta vez com um sinal de sua autoridade. Moisés ordenou que Arão lançasse sua vara ao chão diante do faraó e ela se transformou em uma serpente. Este ato, além de ser impressionante, carregava um simbolismo profundo. A serpente era um símbolo de poder no Egito, frequentemente associada à coroa do faraó, conhecida como Urus. Ao transformar a vara em serpente, Deus estava demonstrando que seu poder superava até mesmo os símbolos mais sagrados do Egito. Os magos do faraó, utilizando encantamentos, conseguiram replicar o sinal, transformando também suas varas em serpentes. Isso criou a ilusão de que o poder de Deus poderia ser igualado, mas o que aconteceu a seguir dissipou qualquer dúvida. A serpente de Arão
devorou as serpentes dos magos. Este ato não foi apenas uma demonstração de força, mas uma afirmação teológica. Os deuses do Egito eram impotentes diante do Deus de Israel. A serpente de Arão, devorando as outras, simbolizava a supremacia do Deus verdadeiro sobre as forças de idolatria e magia. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. Ele rejeitou o pedido de Moisés, mesmo diante de um sinal tão evidente. Esse endurecimento, registrado em Êxodo capítulo 7, não foi apenas um reflexo de sua teimosia, mas também parte do plano divino. Deus havia dito a Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. O endurecimento do coração de Faraó servia a um propósito maior: revelar ao Egito e ao mundo que não há outro Deus além do Senhor. Este primeiro confronto também serviu para preparar Moisés e Arão para os desafios futuros. A resistência do faraó poderia ter desanimado os líderes, mas Deus os fortaleceu com sua promessa. Ele revelou que as pragas não seriam apenas atos de julgamento, mas também demonstrações de sua soberania. Cada praga seria direcionada contra um aspecto específico da idolatria egípcia, desmantelando a confiança do povo em seus deuses e na autoridade do faraó. Enquanto isso, o faraó continuava a confiar em seu poder e nos deuses do Egito. Ele não reconhecia que este embate não era contra Moisés ou Arão, mas contra o próprio Deus de Israel. O palco estava montado para o próximo ato do plano divino: a transformação do rio Nilo, a fonte de vida do Egito, em sangue. Esta seria a primeira demonstração direta da soberania de Deus sobre os deuses egípcios e sobre a própria criação. A primeira praga: o Nilo transformado em sangue. O rio Nilo, que corria como um símbolo de vida e prosperidade no Egito, tornou-se o cenário do primeiro golpe de Deus contra a teimosia do faraó. Este milagre de julgamento foi mais do que uma simples transformação física. Foi um ato espiritual carregado de significado. O Nilo não era apenas uma fonte de vida física para o Egito, mas também um elemento profundamente integrado à espiritualidade egípcia, associado a Hapi, o deus da fertilidade e das cheias. Ao confrontar o faraó junto às margens do Nilo, Moisés e Arão estavam desafiando não apenas um homem, mas todo o sistema de crenças que sustentava o poder egípcio. Com a vara erguida sobre as águas, Arão tocou o rio e ele se transformou instantaneamente em sangue. O impacto foi devastador. Imediatamente, os peixes morreram, o que fez com que o Nilo, fonte de vida, se tornasse uma causa de morte e destruição. Esse ato desafiava diretamente a divindade do Nilo e o papel do faraó como intermediário entre os deuses e o povo. O faraó, no entanto, resistiu. Ele chamou seus magos e encantadores para replicar o sinal. Embora eles tenham conseguido fazer com que as águas também se transformassem em sangue, isso apenas destacou a impotência de seus próprios deuses diante do poder de Deus. Mesmo após essa demonstração, o coração de Faraó permaneceu endurecido. Ele não cedeu e não liberou os israelitas. As demais pragas. Cada uma das 10 pragas foi uma confrontação direta, não apenas com o Faraó, mas com as diversas divindades egípcias. A segunda praga, as rãs, simbolizava Requete, a deusa da fertilidade, retratada como uma mulher com cabeça de rã. O desafio foi claro. Deus mostrou seu domínio sobre a fertilidade e a abundância. Em seguida, as pragas das piolhos e das moscas atingiram os egípcios em aspectos de sua vida diária, tornando a terra insuportável e reafirmando que Deus era mais poderoso que as forças invisíveis que os egípcios veneravam.
As pragas das pestes, úlceras, granizo e gafanhotos continuaram a mostrar a supremacia de Deus sobre a terra, o gado e as colheitas, elementos que o Egito considerava controlados pelos seus deuses, como Osíris, deus da agricultura, e Gebe, deus da terra. O Deus de Israel estava derrubando essas crenças uma a uma. Por fim, a última praga, a morte dos primogênitos, não apenas foi um juízo devastador, mas também um ato de redenção para os israelitas. Deus ordenou que os hebreus sacrificassem um cordeiro e passassem seu sangue nas portas das suas casas, marcando-as para proteção. Esta ação prefigurava o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, cuja morte traria libertação e salvação para todos os que crerem nele. A redenção e a libertação de Israel. A libertação de Israel não foi apenas um ato de misericórdia, mas uma demonstração pública do poder e da soberania de Deus. As 10 pragas não foram somente castigos, mas também oportunidades para que os egípcios vissem e compreendessem que não há Deus como o Senhor. Quando finalmente o faraó cedeu e permitiu que o povo de Israel saísse, isso não foi apenas uma vitória para os israelitas, mas um triunfo para o nome de Deus. Após a saída do Egito, o povo de Israel foi guiado por Moisés através do deserto rumo à terra prometida. Cada passo de sua jornada continuou a ser um testemunho da fidelidade e do poder de Deus. As pragas foram o início de um processo de revelação e julgamento, mas também de salvação e redenção. Em última análise, as 10 pragas não são apenas uma história antiga, mas um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre todas as coisas. Elas nos ensinam que, embora o sofrimento possa parecer imenso e duradouro, Deus tem um propósito e um plano maior. Sua justiça é inevitável, mas sua misericórdia também é grandiosa. Assim como o povo de Israel foi liberto da opressão do Egito, todos aqueles que clamam por sua ajuda podem confiar que ele ouvirá e responderá. A soberania de Deus não é apenas um tema do passado, mas uma verdade eterna. Hoje, como no tempo de Moisés, Deus continua sendo soberano sobre todas as nações e sobre todas as circunstâncias. As pragas do Egito nos convidam a refletir sobre nossa própria relação com Deus, nossa fé em sua autoridade e nosso entendimento de seu poder para agir em favor de seu povo. Que possamos confiar em sua sabedoria e na certeza de que ele sempre agirá para a sua glória e para o bem daqueles que o buscam com sinceridade. Agora que você já conhece a história das 10 pragas do Egito, seu significado profundo e as lições poderosas que ela traz, é hora de refletir sobre como essa narrativa se aplica à sua vida hoje. Assim como o faraó resistiu ao poder e à soberania de Deus, todos nós somos convidados a responder à chamada de Deus para seguir sua vontade e confiar em seu plano para nossas vidas. Você tem permitido que as dificuldades da vida endureçam seu coração? Ou está pronto para reconhecer a soberania de Deus e se submeter ao seu controle? Lembre-se, o clamor do povo de Israel foi ouvido e Deus agiu com poder e misericórdia. O mesmo Deus que libertou os israelitas da opressão no Egito ainda ouve o clamor de seu povo e é fiel em cumprir suas promessas. A história das 10 pragas também nos desafia a olhar para os nossos próprios ídolos e deuses modernos. Quais são as forças que você tem confiado e que precisam ser derrubadas para que você experimente a verdadeira liberdade em Cristo? Deus não mudou. Ele é soberano sobre todas as coisas e deseja mostrar sua glória em sua vida. O convite é claro: se entregue ao seu plano, confie no seu poder e testemunhe as maravilhas de sua soberania. Não espere mais, porque a libertação e a transformação podem começar hoje, assim como começaram no Egito. Vamos então agir.
Ore, medite e faça uma reflexão profunda sobre como você pode se alinhar com os planos de Deus, confiando no seu poder que, como vimos, é invencível e eterno. Deixe que sua soberania transforme sua vida, assim como transformou a história de Israel.